cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre os 50 anos do golpe que instalou o regime civil-militar no Brasil. Mas dessa vez, focando as contradições deste golpe e como as pessoas comuns viram e se manifestaram sobre a mudança política naquele momento. Para você que acompanha Cidadania em Debate, pode ficar a pergunta: por que voltar ao assunto golpe militar? E a resposta é: porque esta é uma história que pode ser contada por vários ângulos. E hoje vamos pelo olhar das pessoas comuns, dos trabalhadores que estavam nas fábricas, enfim, das donas de casa, pequeno agricultor. Afinal, são estas pessoas que ficaram no fogo cruzado entre os militares, apoiados por empresários, grupos de políticos e boa parte da elite brasileira, e os manifestantes que iam às ruas protestar contra a ditadura. Mas afinal, quais as contradições deste golpe civil-militar no Brasil e como as pessoas reagiram à ditadura? Para responder a estas e outras perguntas, os nossos convidados de hoje são a professora do curso de História aqui da FURB, Cristina Ferreira, e o estudante Leandro Lopes Costa. Por que boa parte da população de Blumenau foi favorável à intervenção militar e manteve sua posição mesmo nos momentos duros do regime? Vou começar essa pergunta com a professora Cristina. Boa noite, professora. Obrigado por mais uma vez vir ao Cidadania em Debate. Por que, de fato, as pessoas não reagiram, ou elas acharam que era a melhor coisa que poderia acontecer ao Brasil? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da reação das pessoas, ou da não reação, voltar um pouco para explicar... Contextualizar certas situações, porque há várias formas de reação. Há uma reação mais direta, em que as pessoas podem ir às ruas se manifestar, e há também reações não tão palpáveis. Essas reações não tão palpáveis são aquelas mais difíceis aos pesquisadores de recuperar, certo? Então, particularmente, eu não acredito ser possível dizer que houve uma completa adesão por parte da população de Blumenau imediata ao golpe civil-militar. Mas houve, sim, uma boa parcela dos segmentos mais importantes que se envolveram claramente em apoiar. A prova disso é a própria presença das pessoas nas ruas, a manifestação, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu aqui no dia 21 de abril, ou seja, apenas 20 dias após a instauração do regime militar, que foi um movimento liderado pela Igreja Católica, mas também por todas as lideranças empresariais e políticas locais. Houve uma organização prévia muito forte em torno desse evento. As pessoas receberam faixas, os empresários pagaram essas faixas com os dizeres de apoio ao governo de Castelo Branco e uma série de outras faixas apoiando esse movimento civil-militar, sim. E, além disso, também fizeram flâmulas, mandaram confeccionar 5.000 flâmulas para colocar na lapela dos manifestantes em prol do governo militar que estava para ser instaurado. É interessante a gente fazer esse olhar, inclusive pelo estudante de História, que é um dos seus orientandos, professor? O Leandro Lopes Costa, ele está fazendo... Boa noite, Leandro, inicialmente, Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você tá pesquisando a partir do foco dos jornais, da época? Na verdade a gente pesquisa os trabalhadores, de Blumenau, especificamente nesse período, de 60 a 68, o recorte. Então a gente analisa a imprensa, a imprensa é uma importante fonte de pesquisa nesse sentido,
e também para a gente problematizar, né, como os trabalhadores reagem, né, frente ao golpe, frente a essa intervenção militar, né, como que eles se relacionam com isso, né? A imprensa é importantíssima, né? A partir do que se noticiava, né? E várias possibilidades que tem aí, né? Para a gente tentar entender como é o olhar do trabalhador, né? Como ele se vê em relação a isso. Leandro, nos jornais da época, ali de 1964, né? Basicamente ali naquele período que se dá o golpe, as manifestações nos jornais tradicionais, eles quase sempre eram favoráveis à intervenção militar, né? Inclusive nos jornais de fábricas. Sim, a imprensa, né, a grande imprensa, né, os grandes jornais de Blumenau, eles sempre enfatizam, né, essa questão do trabalhador ordeiro, né, do trabalhador comprometido com o trabalho, né, laborioso. Então, realmente existe, né, essa referência muito forte ao trabalhador que ele... como se o trabalhador ele não reagisse, como se ele simplesmente aceitasse, né, essa autoritarismo, ou enfim, toda essa situação, esse contexto, mas o que a gente percebe é que existe sim, né, muitas formas de resistência que os trabalhadores, tanto dentro da fábrica quanto fora da fábrica, né, nas relações que eles estabelecem. Então, quando a gente pesquisa a imprensa, a gente não pode ser ingênuo de simplesmente tomar ao pé da letra o que a imprensa diz, né, mas sobretudo problematizar isso, né, pensar como são essas questões realmente, porque os trabalhadores, eles reagem, né? Eles têm, dentro de certas possibilidades de autonomia, né? Então, é a partir desse ponto que a gente tenta pensar a lógica a partir do trabalhador, né? Do trabalhador comum, não simplesmente o sindicalista, ou não simplesmente o que está envolvido na militância, mas o trabalhador em geral, né? Professora Cristina, a gente está falando aqui, inclusive no Cidadania, já é o segundo programa que a gente fala a respeito, né, do regime militar, né, de como se dá esse golpe, mas em Blumenau a gente tem um recorte diferente, né, creio eu. Né, se a gente vai fazer esse olhar, contextualizar isso com o restante do país, nós temos um recorte diferente. É possível dizer que nós temos uma sociedade conservadora neste momento, temendo, digamos assim, a entrada dos comunistas na política brasileira? Ou no poder? Esse era o grande medo, né, de boa parte dos empresários, principalmente, e dos políticos aqui dessa região nesse período. Blumenau era uma cidade economicamente forte no sentido têxtil, metalúrgico, tinha indústrias que estavam, inclusive, no ranking nacional, entre as 10 maiores, né, algumas têxteis, e isso, sem dúvida, preocupava sobremaneira esse grupo social de que o comunismo pudesse tomar conta do Brasil. Mas, aliado a essa questão dos empresários, nós também tínhamos uma igreja católica muito forte que fazia questão de se colocar contrária. Então, não me parece que esse conservadorismo local seja muito diferente do que acontece em várias outras cidades brasileiras. Havia um conservadorismo, sim, ele predominava, né? No entanto, nós temos assim alguns indícios muito claros de que em momentos que antecederam ao golpe, os trabalhadores locais tinham uma série de percepções acerca dos seus direitos trabalhistas. Por exemplo, você encontra em alguns jornais notícias que remetem a trabalhadores questionando a falta de cumprimento dos direitos trabalhistas em relação a férias, a 13º, a questão da exploração do patrão em torno do horário de trabalho, o não pagamento de horas extras. Então, você não vai ver esse tipo de situação na imprensa geral, nessa imprensa diária de Blumenau, por exemplo, no jornal A Nação e no jornal Cidade de Blumenau, mas você vai encontrar numa imprensa alternativa, em alguns jornais, como o jornal A Vanguarda, o jornal Ronda, que faziam uma crítica um pouco diferenciada e davam um pouco de vazão a essa opinião do trabalhador em torno dele próprio.
porque é evidente que esse discurso, digamos, programado de que a cidade era ordeira, trabalhadora e de que aqui não havia espaço para a luta de classes, né? As fontes usam essa marcação de que a harmonia entre patrões e operários era algo que sempre predominava nas relações. Isso aparece com muita força na imprensa. O que dificulta, às vezes, para o pesquisador é encontrar essa real reação dos trabalhadores, das pessoas comuns, frente a esse tipo de dado, né? Na abertura aqui, né, do Cidadania, eu falava assim, né, a contradição do golpe militar, né? Quando eu falava dessa contradição, existe aí um fio contraditório. Professora, qual que é esse fio contraditório? Olha, acho que, em primeiro lugar, a gente pode pensar o golpe como uma contradição, porque se nós retomarmos as eleições para presidente da República em 1960, vamos lembrar que Jânio Quadros foi o presidente eleito. Mas nesse período, as eleições de presidente e vice-presidente, elas aconteciam separadamente. Então, o candidato à vice-presidência não era atrelado ao candidato à presidência. Naturalmente, o candidato a vice era João Goulart. E ele recebeu uma votação altamente expressiva aqui na nossa região. Inclusive, ele recebeu 49% da preferência de votos para vice-presidente. Um índice ainda mais alto do que a porcentagem recebida pelo próprio Jânio Quadros, que era o candidato da posição. Isso é um indicativo de que o descontentamento em relação ao governo de João Goulart não era algo assim tão latente ou tão presente em toda a população. Por isso essas contradições e essa, vamos dizer, surpresa da eminência do golpe civil-militar ter acontecido. A gente frisa muito que é um golpe civil-militar justamente por conta desse apoio civil de vários segmentos da sociedade civil aos militares nesse golpe, mas também o que se quer destacar aqui é que nesse período não se sabia exatamente como seria esse governo militar. Quer dizer, havia uma coisa em suspenso, né? Em suspenso. Isso. Olha só, nós estamos falando aqui sobre os 50 anos do golpe, né, que instala o regime militar no Brasil. A gente vai fazer um intervalo e na volta nós vamos continuar com essa discussão em torno dessas contradições e vamos fazer um olhar ainda a respeito do cidadão comum aqui de Blumenau durante o regime militar. A gente já volta.